nós sabemos o que a raiva faz com a gente. A raiva, ela tem o poder de nos retirar do eixo. Toda vez que você está raivoso, além de você estar provocando uma descarga química em você altamente nociva, capaz de provocar câncer, diabetes. Tem gente que fica diabético no momento de raiva, num surto de raiva, dá um tremelique lá, o pâncreas para de funcionar e a pessoa fica diabética, num susto, numa raiva. Às vezes o estado de raiva é tão profundo que ele adoece a pessoa naquele momento. Tem gente que morre de raiva. Quando a gente usa essa expressão lá em Minas, nossa, quase morri de raiva hoje. Porque de fato faz sentido. A raiva, ela tem o poder de provocar tantas desordens químicas dentro de nós que você pode ter uma parada cardíaca. Eu não sei dizer do ponto de vista médico o que acontece, mas é possível. O Antigo Testamento já está dizendo: o rancor e a raiva são detestáveis. Nós sabemos. Mesmo assim nós alimentamos. Quantas vezes eu fiquei alimentando rancor porque eu achava que era uma forma de ser justo? Eu ficava com aquele sentimento, igual o gado, quando você olha o gado no pasto, ele está sempre mastigando. A vaca no meio do pasto, mastigando. O que é aquilo? Ruminando. É o alimento que vai para o estômago, sobe, volta, sobe, só engole depois que extraiu todos os nutrientes daquele capim, né, ou daquele que está comendo. Então nós temos o hábito de fazer também esse exercício de ruminar o que deveria ter sido jogado fora imediatamente. Eu sei que é fácil, eu sei que é difícil a gente controlar o impulso da raiva. Porque você pratica o senso de justiça no momento da raiva. Você considera justo sentir aquela raiva. Ainda que esse senso de justiça esteja absolutamente contrário ao amor que você precisa ter por você, ao amor que você precisa ter pelas pessoas. Então, já está aqui. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, que até mesmo o pecador procura dominá-los. Isso é, aquela pessoa que não tem compromisso religioso nenhum. Não tem nenhum compromisso religioso e mesmo assim ele percebe os malefícios da raiva e do rancor na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar isso. Na própria filosofia você já tem motivos suficientes para descobrir que alimentar raiva e rancor não são posturas inteligentes. Não é uma postura inteligente você alimentar raiva e rancor. Os filósofos já diziam isso. Minimizar o poder da ira em você, para você ficar mais em paz. Hoje nós temos mais consciência disso, o poder que uma respiração mais profunda tem de acalmar o nosso organismo. Quem tem síndrome do pânico sabe disso. É preciso aprender a respiração mais profunda que você puder fazer, porque ela tem um poder calmante, ela é praticamente um Rivotril. Aquela gotinha mágica que você põe debaixo da língua e fica tudo bem. Você vai ter uma discussão, uma conversa desagradável, põe umas gotinhas debaixo da língua e vai. Igual um boi anestesiado. A respiração faz a mesma coisa. Claro, a gente não tem paciência de esperar. A gente não sabe lidar com o nosso corpo. A gente é absolutamente inapto na lida com os recursos que nós temos. Porque você mora pouco em você, eu moro pouco em mim. Eu tenho pouca consciência da minha presença, eu tenho pouca consciência do meu corpo, eu tenho pouca consciência dos meus recursos. A raiva, ela é física. É uma descarga química que todo o organismo sente. Mas nós também temos um antídoto. Como controlar a raiva? Como? As técnicas de respiração nos ajudam, o controle de si, e aí esse monte de coisa que, lamentavelmente, nós já até escutamos falar
mas muito pouco praticamos. Eu tenho falado muito disso. Nós cristãos, nós temos um déficit enorme quando o assunto é ritualidade de descanso e de concentração. A filosofia budista está aí há milênios ensinando as pessoas a meditarem. Ou as técnicas de yoga, que é o do absoluto controle do corpo. É um controle tão elaborado, porque quem vai desenvolvendo as técnicas do yoga, da respiração, do posicionamento, das técnicas que são físicas, vai tendo um autocontrole muito maior do que quem não faz. Lamentavelmente, nós cristãos não desenvolvemos os controles das nossas emoções, do nosso corpo, que passa por toda essa matéria que nós somos, onde essa carga é despejada todos os dias, de raiva, de ira, de rancores, de mágoas, de ressentimentos. E aí a gente não entende por que nós não somos capazes de praticar uma técnica milenariamente conhecida, atestada, confirmada, de que guardar rancor não é uma postura inteligente. Eu não sei se tem alguma religião que motive mágoa e rancor. Eu sei que às vezes as nossas religiões se desvirtuam, se perdem no caminho e elas se transformam de lugares de mágoas, de ódios, de ataques, mas essencialmente não. Esse encontro de Jesus com essa situação de hoje, essa historinha que ele conta, é justamente para nos recordar que a dinâmica do perdão é que nos faz humanos. Não há outra forma de você crescer humanamente senão vivendo diariamente a experiência do auto-perdão. De você ser capaz de reconciliar consigo, como nós falávamos no ato penitencial. O primeiro movimento do perdão é eu ser capaz de me perdoar por aquilo que fiz de errado ou por aquilo que deixei de fazer de certo. É impressionante como os meus mecanismos de acusação não descansam dentro de mim. Você certamente, quando nós falamos isso no ato penitencial, você percebe em você os seus mecanismos de autocondenação não descansam nunca. Você sempre tem um motivo para se acusar de algo que fez de errado ou de uma omissão, de uma realidade que você deveria ter cuidado melhor. Quantos pais, quantas mães precisam lidar com isso quando observam que erraram com seus filhos? Quem aqui não passou, não precisou experimentar o erro dos pais? Minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo. Mas nem por isso quero que minha mãe fique lá, nesse lamaçal de culpas, lamentando porque errou comigo, porque errou com aquele meu irmão. Não tem jeito, nós não podemos perder tempo com as lamúrias, porque elas não transformam o passado. Lamuriar não modifica o passado. O único sentimento que tem o poder de modificar o passado, de arrancar o peso da culpa, de arrancar o peso do erro, é a gratidão. Mas isso parece bobo. Parece bobo. Somente a gratidão recoloca a nossa vida nos eixos depois de um erro. Porque isso é inteligente. Claro, eu não vou ficar de braço cruzado vendo as coisas dando errado e falar, glória a Deus. A casa está pegando fogo, eu não chamo o bombeiro, eu falo, glória a Deus. Glória a Deus pelo fogo que arde. Não, eu vou chamar o bombeiro, eu vou tentar apagar o fogo. Mas se tudo depois que eu fiz não deu certo, se as minhas interferências não deram certo, o que eu preciso fazer? Descansar na situação e falar, olha, foi como poderia ter sido. Mas o nosso espírito de prepotência, de onipotência, não nos permite viver a gratidão. Por isso que nós somos tão cruéis conosco, quando nós cometemos erros, que ficamos martirizando uma vida inteira. Nós gastamos muito tempo da nossa vida lamentando os erros que cometemos e as omissões que também cometemos.
E você foi cruel com você. Eu fui cruel comigo. Agora, imagine se nós somos capazes de ser cruéis com a gente, imagina o que a gente não faz com os outros. Inconscientemente. Porque quando eu não me perdoo, quando eu não me reconcilio, eu me transformo num obstáculo para as outras pessoas. Quem não está reconciliado consigo, dificilmente será um elo na vida de outras pessoas. Quando nós estamos movidos pela amargura, movidos pela culpa, movidos pelo ressentimento, pela mágoa, dificilmente nós teremos um espaço de prazer, de satisfação para os outros. A gente pode até cumprir todo o nosso dever, mas a gente nunca ultrapassará o limite que nos coloca no território da satisfação. Que bom estar aqui. Que bom ser com vocês. Não, nós sempre ficaremos limitados àquele pequeno território que é o que a mágoa permite a gente usufruir. Quando eu opto por ser um homem magoado, eu tenho uma vida difícil demais. Meu Deus do céu, se eu contar, você chora. E a própria cara da pessoa já demonstra. E às vezes vira até uma competição de dores. O magoado é aquele que nunca permite você manifestar a sua dor sem ele colocar dele. Você vai, quando você não sabe o que me aconteceu hoje, você vai tentar desabafar, eu não te falo nada, você não sabe o que aconteceu comigo ontem, ele já te interrompe. Porque ele precisa o tempo todo manifestar que ele está magoado com a vida. A gratidão não. Quando a gratidão invade o nosso coração, a gente começa a perdoar tudo. E o movimento é assim, minha gente. Quando eu permito que o perdão faça o comando da minha vida, então eu me perdoo, eu olho para aquilo que eu fiz de errado, eu me reconcilio comigo, o outro errou comigo, eu vou perdoar sim, porque eu não tenho outra forma de ser irmão, senão na dinâmica do perdão. O amor não é possível onde não há disposição para o perdão. Se você quer amar, você tem que estar disposto ao perdão, sim. Se você quiser amar o outro, você tem que estar disposto a receber o perdão dela e aprender com os seus erros para não voltar a machucar da mesma forma. Mas se, lamentavelmente, movido pela minha fraqueza, eu voltar a machucar da mesma forma, eu terei que mais uma vez viver a dinâmica do perdão, porque isso é para todo dia, para toda hora, porque eu sou um homem limitado, eu preciso ser perdoado, eu preciso perdoar. E o que é mais interessante, Jesus fala: quem não aprender essa dinâmica, quem não viver essa dinâmica na sua vida, não tenha coragem de pedir perdão a Deus pelo que faz. É condição sine qua non. Por isso que na oração do Pai Nosso, a oração que nós rezamos todos os dias, está lá a frase: perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só como você dá a Deus a medida. Perdoai-me, Senhor, conforme eu perdoo os que me ofendem. Só que a gente não presta atenção nessa palavra. A gente quer ser perdoado, mesmo quando não aplicamos a medida na vida com as pessoas que nos servem. Não tem essa história: estou magoado, eu estou muito machucado, eu não sou capaz de perdoar. Retire essa frase da sua vida. Você é capaz de perdoar. Você só ainda não está disposto. É diferente. Não cerque o seu território limitando, diabolizando, dizendo que você não é capaz de perdoar o outro. Você é capaz sim. Comece modificando a linguagem. Eu sei que a linguagem tem um poder enorme sobre o nosso pensamento, consequentemente sobre a nossa ação, sobre o nosso comportamento. Se você foi terrivelmente machucado hoje, você tem a tentação de dizer: eu não sou capaz de lhe perdoar. Modifique essa frase. Diga: eu sou capaz de lhe perdoar sim, e sei que vou perdoar.
mas hoje eu não estou preparado. Gente, vamos colocar uma coisa bem esclarecida para nós. A traição do outro não retira o amor que nós temos por ele. A gente não deixa de amar no momento que o outro nos trai. É bobagem, a gente continua amando do mesmo jeito. O que acontece é que nós ficamos feridos, e quando nós estamos feridos, nós tendemos a fazer parecer ódio o que é amor. Este é o primeiro passo para o perdão, a verdade. Dizer, meu Deus do céu, esse infeliz fez tudo isso comigo e eu continuo amando essa miséria. Tenha coragem de identificar que há amor, mesmo que o outro tenha te ferido tanto, mesmo que o outro tenha te machucado tanto. Seja honesto com você, não invente o ódio, não invente, não diga para ele que você o odeia, porque isso é mentira. Diga para ele, eu te amo tanto e é por isso que eu estou tão ferido. Saia daqui, filho de uma rapariga, como diz no Nordeste. Some da minha frente, trem à toa. Eu te amo demais e eu não aguento ver você fazer isso comigo, porque me fere muito. Mas nós não fazemos isso. Nós dizemos coisas horríveis, porque é uma tentativa que nós temos de colocar disfarce no amor ferido para aquilo parecer ódio. Se nós tivéssemos o movimento da verdade, que também é um princípio evangélico, nós caminharíamos mais facilmente nos caminhos do amor, do perdão. Seria tão mais fácil, né? Mansamente a gente fazer uma ligação ou encontrar pessoalmente e dizer, olha, você me feriu muito, você não sabe o tanto que você me feriu. E neste momento, eu ainda não sou capaz de lhe perdoar, mas eu vou ter que perdoar porque eu não sei não te amar. Ainda que seja para a gente nunca mais viver juntos, ainda que seja para a gente ficar cada um seguindo o seu caminho, porque também há situações em que você vai perdoar, mas você não vai reintegrar a pessoa na sua vida, porque você descobriu, aquela situação te revelou que já não existia mais vínculo entre vocês e que só vai ficar o bem-querer à distância, que a presença é igual porco-espinho, se machuca demais. Então, mas quando nós corrigimos a linguagem, nós dizemos, olha, honestamente, eu preciso lhe dizer que neste momento eu não consigo lhe perdoar, mas não significa que eu não vou perdoar, não significa que eu não seja capaz de perdoar. Eu estou falando, e pode ser que você esteja revisitando os seus ódios, pode ser que você esteja de alguma forma me dando razão. Pode ser que você tenha dito, eu jamais vou perdoar você, quando na verdade você queria só dizer, eu ainda não sou capaz de perdoar, porque ser capaz você é. Pode ser que naquele momento você ainda não esteja pronto para o perdão, porque você não é máquina, não é um interruptor de luz que você apaga e acende. Não, eu preciso de um tempo, até mesmo para o perdão ser verdadeiro. E quando perdoar, parar de ficar retirando a pedra do sepulcro, porque senão fica eternamente. Você lembra o que você fez comigo, né? Não. Perdão abre novas estradas. Serão outros erros, viu? Serão outros erros. Você vai se lembrar de outros erros, não daqueles. Serão novas possibilidades. O perdão abre estradas dentro de nós. Por isso que ele é tão frutuoso. Quanto mais a gente se exercita na capacidade de perdoar, mais a gente se sente vivo, mais a gente se sente enorme, não do ponto de vista da prepotência, mas da leveza. A leveza nos faz crescer, e quanto mais a gente cresce, mais leve a gente fica. Quanto mais cresce, mais crescer a gente quer, porque aqui a gente quer se desvencilhar dos sentimentos mesquinhos, como a ira, como a raiva, como o rancor, como a mágoa, porque esses sentimentos nos escravizam, ao passo que o perdão nos liberta. É tão bom você olhar para aquela pessoa que fez tão mal a você e você identificar que não existe mais nenhuma mágoa, nenhum rancor. Você olha para ela e está tudo certo, está tudo certo. Perdoar a vida, o acidente que levou seu filho, o acidente que levou aquela pessoa que você amava tanto, e você olhar para ela,
foi como podia ser, eu não pude interferir. Quantas pessoas ficam amarradas em culpas, e se eu estivesse lá, ele não teria morrido, e se eu estivesse lá, o acidente não teria acontecido, se eu não estivesse dirigindo, se eu não estivesse isso, se eu não estivesse aquilo. Pare com isso. Receba o resultado da vida e faça como as meninas do Chamon. Obrigado. Está tudo certo. Não tenho como alterar, então está tudo certo. Vou alterar o momento presente. Vou cuidar das minhas escolhas agora. Porque isso também é o resultado do perdão e da gratidão. Toda vez que nós resolvemos o passado, a gente lida muito melhor com o presente e o futuro.